em Tuas mãos, Senhor Jesus, cada irmão que está aqui, cada irmão que está nos assistindo na internet. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia se derrame sobre eles através da palavra. Te peço, Senhor Jesus, a eficácia da palavra, que ela possa consolar os corações, ensinar, revelar os Teus desejos aos nossos irmãos. Eu peço a você, irmão que está assistindo, que compartilhe essa pregação para que mais pessoas possam ser atingidas pela palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Meus irmãos, nós vamos partilhar a palavra hoje, e o tema desse nosso encontro de hoje é assumir o sacramento do batismo. Nós não vamos falar da efusão do Espírito Santo, mas vamos falar hoje de assumirmos o sacramento do batismo na nossa vida. E para assumirmos o sacramento do batismo, nós precisamos entender verdadeiramente o que é o batismo. Talvez você tenha uma noção do que seja, talvez você entenda bastante do que nós vamos falar hoje, mas eu tenho certeza que a grande maioria dos cristãos, católicos, apostólicos, romanos, ainda não abriu o catecismo da igreja, ainda não leu tudo que o catecismo da igreja fala sobre o batismo. E é do catecismo da igreja que eu tiro essa pregação de hoje. Para nós vivermos alguma coisa na nossa vida, é necessário que nós a conheçamos, né? Falar, eu queria viver aquilo que Jesus viveu, mas se eu não sei o que Jesus viveu, como que eu vou viver, né, aquilo que eu quero? Então assim acontece com o batismo. Nós vamos hoje, nessa noite, entendermos bem o que é o batismo, para podermos viver as promessas que nós fizemos. Amém? Meus irmãos, o batismo é o sacramento fundamental da Igreja Católica. É o sacramento que nos abre as portas para todos os outros sacramentos. A nossa vida cristã começa no nosso batismo. Amém? Lá nós recebemos de Deus, presta atenção no que eu estou falando agora, nós recebemos de Deus nesse dia, pela graça desse sacramento, um passaporte para nós entrarmos no céu, para nós conhecermos a Deus pessoalmente, para nós vivermos a vida eterna. É isso que acontece no dia que nós recebemos o sacramento do nosso batismo. O sacramento do batismo, meus irmãos, nos liberta dos pecados. O sacramento do batismo nos insere na igreja. O sacramento do batismo nos faz co-herdeiros de Jesus Cristo. E mais do que isso, o sacramento do batismo nos torna participantes da missão salvífica de Cristo. A partir desse sacramento, meus irmãos, nós somos convidados, nós somos convocados, nós somos colocados na frente de batalha para levarmos a salvação para a vida dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, o batismo não é pouca coisa, o batismo é muito, o batismo é tudo. Amém? É isso que o batismo significa para nós. Meus irmãos, o batismo tem algumas denominações. Ele é chamado batismo por causa do rito que é batizar. Ele vem da palavra grega baptizem, que significa mergulhar, que significa imergir. E nesse mergulho morre o homem velho, o catecúmeno, aquele que deseja o batismo. Esse é o significado da palavra catecúmeno, é aquele que deseja o batismo. Ao ser mergulhado, morre o homem velho, e quando ele sai da água, ele ressurge, ele ressuscita junto com Jesus. Essa é a simbologia, mas mais do que isso, é o mistério do batismo. No mergulho nós morremos, amém? E quando saímos do mergulho, nós ressuscitamos junto com Jesus Cristo, nosso Senhor. É também chamado de banho regenerador no Espírito Santo. Meus irmãos,
é o banho que restaura a nossa vida e que nos leva ao reino de Deus. Sem esse banho, ninguém pode chegar no reino de Deus. E essas, meus irmãos, não são palavras minhas. Não foi escrito no catecismo da igreja porque um papa pensou isso. Não foi escrito no catecismo da igreja porque alguém teve uma revelação. Não, foi porque o próprio Jesus disse isso. Um dia, em João capítulo 3, você pode encontrar, está escrito lá, conversa de Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos era um sacerdote, era um sacerdote, e foi até Jesus, porque ele conhecia profundamente as Escrituras, e reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Então ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus, porque ninguém faz os prodígios que tu fazes, sem ser um Filho de Deus, sem ser um enviado de Deus. E o que é preciso para chegarmos ao reino de Deus? E Jesus disse para ele: é preciso que o homem nasça de novo, né? Pela água e pelo Espírito, porque sem isso ele não verá o reino de Deus. E Nicodemos não entende muito bem e insiste, fala assim: mas como um homem já formado, maduro, pode voltar ao ventre da sua mãe para renascer? Ele disse: em verdade, Jesus repete a frase: em verdade vos digo, quem não renascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Houve uma mudança aí. A primeira vez ele disse que não veria, e a segunda vez ele disse que não entraria. Então, meus irmãos, sem o banho do batismo, sem esse batismo de restauração que o Senhor propõe para nós, não será permitido entrar no reino de Deus. Amém? Não são palavras minhas, não é a igreja que diz. A igreja somente repete aquilo que Jesus nos disse. É também chamado de iluminação, porque iluminação funciona da seguinte maneira, né, no pensamento de quem deu esse nome. O catecúmeno, quando recebe a palavra de Deus, quando recebe o ensinamento, quando recebe a formação, é iluminado por Deus. E a partir do batismo, de quando ele recebe o sacramento, a verdadeira luz de Deus penetra tão fortemente que mais do que recebê-la, ele se transforma em luz. Isso vem, né, de acordo com aquilo que nós dissemos, que nós somos chamados a participarmos, né, do mistério salvífico. Nós somos participados a participar da missão salvífica de Jesus. Por isso, porque nós passamos a ser a própria luz que vem de Deus. Amém? Como acontece o batismo na economia da graça? Quem prova que o batismo é uma ordem de Deus para nós? Meus irmãos, no Antigo Testamento, nós temos todas as prefigurações do batismo, né? A palavra de Deus começa dizendo assim, que o Espírito Santo pairava sobre as águas. A igreja interpreta isso como se as águas recebessem a força do Espírito Santo para trazer para o mundo a santificação. Depois, em seguida, lá em Noé, né, no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ver que, né, na hora do dilúvio, né, foram salvas apenas 8 pessoas de toda a população da terra. Deus não se conforma com o mal que o homem estava fazendo, com seus vícios, com os males que eles estavam fazendo uns para os outros. Chama a família de Noé, levanta Noé, diz assim, faz uma arca, salvou a família dele e os casais de animais, todo mundo conhece a história. E as águas, meus irmãos, purificaram a terra, destruíram tudo que não prestava, destruíram o mal, destruíram o vício, e colocaram na terra de novo a santidade. Mais uma vez nós vemos as prefigurações da palavra de Deus no Antigo Testamento na travessia do Mar Vermelho, quando
israelitas estavam sendo perseguidos. Moisés bate o cajado sobre o Mar Vermelho, as águas se abrem, o povo passa a pé enxuto, os perseguidores entram naquele mesmo caminho e as águas destroem o inimigo e libertam o povo de Deus. Mostrando, meus irmãos, que o batismo é um sacramento de libertação. Quando eu disse para vocês que nós somos livres do pecado original, quando nós somos batizados, essa é a prefiguração do Antigo Testamento que prova o que acontece no Novo. E depois, meus irmãos, ainda na travessia do Jordão, a palavra de Deus diz para nós que o povo atravessa o Jordão e encontra o paraíso, encontra a terra prometida. E isso que acontece com todo aquele que é batizado. A partir do momento do nosso batismo, se abre o caminho para nós encontrarmos o paraíso, aquilo que Deus nos prometeu, um lugar ao seu lado, aquilo que Jesus disse para nós: é preciso que eu vá, né? Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu preciso preparar. Esse é o lugar que o Senhor preparou para nós. O batismo nos prepara para chegarmos nesse lugar. O batismo de Jesus, já indo para o Novo Testamento, todas as prefigurações do Antigo Testamento se realizam em Jesus. Jesus, antes da sua vida pública, ele permite ser batizado, ele se aniquila, ele se rebaixa, né, à nossa condição, e vai para o batismo, a ponto de João olhar para ele e falar: Senhor, mas eu não posso nem amarrar as suas sandálias, quanto mais batizá-lo. E ele diz assim: é preciso que se cumpra toda a justiça. E quando aquelas águas, né, pairam sobre Jesus, naquele momento do seu batismo, a nova aliança se forma. É mostrado que as águas do batismo, meus irmãos, fazem conosco a nova aliança que Deus prometeu. Meus irmãos, logo depois da ressurreição, Jesus reúne os apóstolos e diz para eles a seguinte frase: ide para todas as nações, fazei-as meus discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo? É ordem de Jesus que todas as nações, que todos os povos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na cruz de Jesus, meus irmãos, né, lá se prenuncia, através do sangue e da água que jorram do lado de Jesus, se prenuncia ali 2 sacramentos de vida nova: a Eucaristia no sangue e a água no batismo. O batismo não nasce da cabeça de ninguém, o batismo nasce do coração aberto de Jesus. As águas do batismo nos purificam do pecado original. Meus irmãos, enquanto Jesus estava derramando sangue na cruz, o diabo estava esfregando as mãos e dizendo: dessa vez eu vou sair daqui vencedor. Aliás, o tonto acha sempre que vai vencer. Por isso, quando vocês verem a coisa preta, como nós estamos vendo agora, por exemplo, não se preocupem, porque o diabo está contando vitória, pensando que vai vencer, como estava pensando naquele tempo. E quando ele vê aquela água jorrar de Jesus, ele se toca que ele tinha sido derrotado, porque anos e anos sacrificaram cordeiro, tiraram o sangue do cordeiro, tentando purificar o mundo, e nada foi possível. Mas a partir do momento que Jesus é sacrificado, que o Cordeiro perfeito é sacrificado, e que a água jorra do seu lado, nós recebemos a graça de recebermos para nós o batismo. Meus irmãos, o batismo é um sacramento de fé. Amém? Mas para recebermos o batismo, nós não precisamos ter uma fé madura. É preciso que através do batismo nós amadureçamos a nossa fé.
Meus irmãos, vocês podem ver que aqui no Brasil, principalmente, né, nós vivemos aqui, nós vemos muito batizado de crianças pequenas, que ainda não têm o sentido da razão, que são batizadas pela fé e esperança dos seus pais e dos seus padrinhos. Porque, meus irmãos, a igreja muito sábia, né, ela oferece o sacramento para a criança, para que já desde a mais tenra idade, ele encontre a luz da iluminação que nós falamos no começo da pregação. Então, meus irmãos, o sacramento do batismo, ele é necessário para que o homem, para que a mulher encontrem a luz. E já existe essa possibilidade desde a mais tenra idade, pela fé dos nossos pais e dos nossos padrinhos, de nós recebermos essa luz. Por que adiar? Mas Paulo, desde quando a igreja batiza criança? A igreja, meus irmãos, nem sabe há quanto tempo. Não existe documento que diga assim: olha, a partir de hoje a igreja batizou criança. Porque a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mostra para nós, quando o carcereiro ia se matar, Paulo e Silas disseram: não faça nada contra ti, estamos todos aqui. O carcereiro leva Paulo e Silas para casa dele e pergunta o que era preciso para encontrar aquele Jesus de quem eles falavam. Aí Paulo estende a sua mão e diz a palavra de Deus que todos daquela casa foram batizados. Meus irmãos, naquele tempo não existia televisão, existia criança de todas as idades naquele tempo, né? As famílias eram imensas, as famílias tinham muitos filhos, e a palavra de Deus diz que todos foram batizados. Então, meus irmãos, a igreja tira disso e de outros acontecimentos bíblicos, né, que a igreja batizou a todos desde o começo. É natural que ela batizasse primeiro os adultos, que foram os primeiros a conhecer a fé. Assim como se nós formos em países que a religião católica ela é pouco difundida, nós vamos encontrar aqueles que se convertem se batizando já com uma idade mais adiantada. Então eles são catecúmenos, que já recebem batismo, primeira comunhão e crisma no primeiro dia. Mas eu fui batizado, eu não tinha consciência. Mas você foi crismado, e o crisma é a confirmação das promessas do batismo. E eu disse para vocês também que sem o batismo não se chega no reino de Deus, e a igreja trata das exceções. Amém? Uma pessoa pode estar sendo catequizada, né, para receber o batismo, e nesse interim falecer por um acidente, por um acontecimento. A igreja garante a esses fiéis que o desejo da busca do batismo é para ele motivo de batismo e salvação. As crianças que morrem repentinamente por uma queda, por uma doença repentina, o padre não chegou a tempo de batizar, ou não tinha um fiel, porque numa hora de problema, qualquer um de nós aqui pode batizar. É só recitar a fórmula, né? E batizar na hora. O batismo acontece, né? Então pode acontecer. Mas, pela intenção daquela família cristã, pela intenção dos pais que têm um desejo de batizar aquela criança, a igreja confere à criança, né, o caminho da salvação. Então, meus irmãos, a igreja trata do batismo, trata das suas exceções. É necessário, meus irmãos, que a comunidade cristã seja muito alerta aos batizados, seja muito alerta àqueles que estão recebendo o sacramento. É preciso que nós ajudemos como comunidade, que essa fé se amadureça a ponto dessa pessoa levar adiante o sacramento do batismo e as promessas que foram feitas diante da pia batismal.
Nós precisamos ser o apoio dessas pessoas. Pais e padrinhos têm a obrigação de fazer com que as crianças caminhem pelas promessas do batismo. Ser padrinho, meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Ser pai, ser marido e mulher, casar na igreja e cuidar da sua prole dentro da igreja também é uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos servir os nossos filhos com o pão da vida, com a água viva, com a palavra de Deus, a ponto que eles se apaixonem pelas coisas de Jesus. Às vezes as pessoas se irritam com as crianças que ficam brincando, fazendo um pouco de barulho. Meus irmãos, nós precisamos cultivar um pouco em nós a paciência, porque essas crianças são o futuro da igreja. Se nós ficarmos repreendendo elas, se nós ficarmos chamando atenção, puxando a orelha, elas vão odiar a igreja. Sabe, elas podem fazer o que quiser quando eu estou pregando, e eu sempre chamo a atenção das mães para deixarem elas à vontade, porque é necessário que eles amem a igreja, que eles se sintam bem aqui, que eles não se sintam aqui encarcerados, porque aqui está começando a vida cristã deles. Aqui eles estão vendo o exemplo do pai e da mãe, aqui eles estão vendo que alguma coisa diferente acontece na família deles, porque o pai e a mãe deles buscam a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós precisamos colaborar com isso, nós precisamos incentivar as crianças, nós precisamos abraçá-los, dizer que nós gostamos de vê-los aqui, porque eles são o futuro da igreja, eles são a igreja de amanhã, são os padres, são as irmãs, são as freiras que vão rezar pela igreja. Então é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos caridade e disposição para fazer que o sacramento do batismo se cumpra na vida de cada um de nós. Eu disse para vocês que Deus, na hora do batismo, dava para nós um passaporte para o reino de Deus. Mas é preciso, meus irmãos, que nós carimbemos esse passaporte. E o que carimba esse passaporte, meus irmãos, é os compromissos assumidos no batismo. No compromisso que nós fazemos e repetimos ele todos os anos, Fogo Santo, na missa da ressurreição, na vigília pascal, no sábado, antes do domingo da ressurreição, nós vamos lá dizer que nós cremos na Santa Igreja Católica, que nós cremos no Espírito Santo, que nós cremos em Jesus Cristo, que nós cremos em Deus, que a Virgem Maria é a Santa Mãe de Deus. Não é isso que nós repetimos lá? Então nós precisamos assumir isso. Com que tristeza, meus irmãos, eu quero repetir o que o Márcio disse, quero repetir o que o Emerson disse. Eu vi muitos irmãos católicos, domingo passado, desobedecendo as orientações da igreja, que discerniu o que era melhor para nós, e votaram no partido que tem como desejo de calar a voz da igreja, e não só da nossa igreja, de todas as igrejas. Estão querendo colocar uma lei que nós não vamos poder mais pregar o Evangelho. Estão querendo colocar uma lei que nas casas de recuperação de drogados não se pode mais falar de Deus e de Jesus Cristo. Aonde nós estamos? Um partido que lá atrás dizia que lutava contra a censura, que lutava a favor da liberdade, hoje quer tolher o nosso direito de seguirmos a coisa mais preciosa que nós temos, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor. É preciso que nós assumamos os compromissos feitos pelos nossos pais e que nós confirmamos no nosso crisma, e que sábado passado de aleluia, sábado na missa do Fogo Santo, nós repetimos. Precisamos assumir as promessas do batismo e lutarmos contra isso com todas as forças do nosso coração. Nós não podemos nos entregar a esse tipo de coisas, porque tudo aquilo que nós queremos, meus irmãos, é disseminar o amor. Não é possível que alguém que queira disseminar o ódio, guerra de classes, guerra entre os estados, guerra entre os povos brasileiros,
esteja a verdade. A verdade está com aqueles que amam a Jesus Cristo nosso Senhor. Nós precisamos ter convicção disso, assumir as promessas do batismo e caminharmos firmes, levando o Evangelho a toda criatura. Fazemos aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: ide por todas as nações, pregai a minha palavra, fazei delas os meus discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cabe a nós, meus irmãos, assumirmos o compromisso de estarmos presentes na missão salvífica de Jesus Cristo. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos aquietar o nosso coração e ficarmos esperando que as coisas se ajeitem. É preciso que elas se ajeitem, sim, mas é preciso que nós levantemos a nossa voz e proclamemos as verdades de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Batizados de homens e mulheres que receberam o sacramento do batismo, nós vamos pedir agora a efusão do Espírito Santo mais uma vez, para que a palavra recebida hoje venha cair no nosso coração. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, porque hoje nós pudemos entender a profundidade a importância do sacramento do batismo da vida de nós católicos. E queremos colocar, Senhor Jesus, essa noite, o nosso coração à tua disposição, à disposição da tua obra. Nós sabemos, Senhor Jesus, que no dia do batismo recebemos a tua coroa e nos tornamos sacerdotes, reis e profetas. Temos parte agora no teu sacerdócio régio, Senhor. E nós te pedimos, dai-nos um coração de profeta, que do abatimento da derrota, Senhor Jesus, nós possamos nos levantar com o coração cheio de esperança, enchendo a nossa vida das virtudes que vêm do teu amor, e possamos proclamar com eficácia os desejos do teu coração para todos aqueles que passarem pela nossa vida. Nós te pedimos mais uma vez, batiza-nos com o teu Espírito, derrama o teu amor, a tua misericórdia. Nós queremos abrir o nosso coração, nossa vida, nossa alma, o nosso entendimento, para que o teu Espírito Santo repouse sobre nós, e que a força do teu Espírito tire-nos da mornidão, que ela traga um aquecimento para o nosso coração, um desejo ardoroso de sermos teus fiéis, teus discípulos e teus profetas. Age nas nossas vidas essa noite, Senhor. Iria falar solta a tua voz. Dai-nos a efusão do Espírito, Senhor Jesus, para que o nosso batismo aflore no nosso coração, que nós sentamos a força, o poder. Nada pode deter um povo cheio do Espírito Santo, Senhor. E nós clamamos a tua misericórdia essa noite. Vem, Espírito Santo, age com poder sobre nós, Espírito Santo.
Balare